Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass Descomplicando a Vida do Alérgico, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para finalmente estabilizar os sintomas de alergia do seu filho ou da sua filha. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Isabela Jardim Leite, nutricionista, eu sou atuante na área clínica há mais de 10 anos e sou idealizadora do projeto Alergia Descomplicada. Também sou fundadora da empresa Coach Nutriza, que é uma empresa especializada em levar todo esse meu conhecimento na área de nutrição para várias pessoas pela internet. Então, para a gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, eu vou desaparecer temporariamente, né? Desaparecer da tela só, porque eu estou aqui. E antes da gente entrar no conteúdo, eu quero também contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, porque afinal de contas eu quis desenvolver esse projeto para ajudar mamães, papais e pessoas que têm que conviver com a alergia alimentar. Bom, antes de desenvolver esse projeto e ajudar, né, as mamães, eu também sofri com alergia. De 3 formas: com o meu marido, com os meus filhos e comigo mesma. No meu caso, eu sou portadora da dermatite atópica, não sei se vocês conhecem, né? Para quem não conhece, a dermatite atópica é uma doença crônica causada por um desequilíbrio no sistema imunológico. Então, como toda alergia, ela envolve o sistema imunológico, só que é somado a fatores ambientais, como calor, frio, poluição, mudança brusca de temperatura, tempo muito seco, a fatores emocionais, como estresse e ansiedade, e, claro, a fatores alimentares, sendo que essa descoberta dos fatores alimentares é um pouco mais recente. A doença leva à inflamação nas camadas mais profundas da pele, resultando em coceira intensa e lesões. Geralmente se desenvolve na infância e é mais comum em pessoas que têm histórico familiar da doença. E por que eu tô contando para você sobre a minha história com dermatite atópica? Você pode estar se perguntando, nossa, mas o que isso tem a ver com alergia alimentar? Na verdade, tem tudo a ver, porque existem muitas alergias na parte respiratória, né, no trato respiratório, como bronquite, asma, rinite, e as alergias de pele, como urticária e dermatites, que são respostas a alergias alimentares. A gente está sempre muito acostumado a relacionar a alergia alimentar só com problemas gastrointestinais, e na prática não é assim que funciona. E aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor como a minha história com dermatite atópica foi uma coisa que foi assim bastante importante para mim, a ponto de eu querer desenvolver esse projeto, eu trouxe a minha mãe para contar para vocês um pouquinho da minha história de uma forma bem resumida. A Isabela, desde pequena, desde bebezinha, ela tinha muitas coceiras pelo corpo, tinha grosseiras, né? E aos 3 anos de idade, ela foi diagnosticada com dermatite atópica e ela sofria muito com isso, porque ela tinha coceira atrás do joelho, na dobra do braço, em todas as dobrinhas ela tinha coceira. Então era muito difícil, ela dava bastante trabalho para dormir, ela chorava bastante. E para ela conseguir dormir, eu passava uma pomada para aliviar a coceira e ainda tinha que ficar coçando os lugares para ela até ela conseguir dormir. Então foi bastante penoso essa parte. Eu me lembro que teve uma época que a gente usava um produto que se chama pasta d'água e ela ficava toda pintada de branco por causa desse produto, desse remédio, né? Para não ter que ficar passando corticoides, pomadas com corticoides e coisas assim. Mas foi bastante difícil para ela. Opa! Então, ela contou aqui para vocês um pouquinho de como era
essa minha relação com a dermatite atópica, o trabalho que eu dei para minha mãe, assim como as crianças dão trabalho para as mamães, né? As crianças que são alérgicas normalmente dão trabalho para as mamães, assim como eu dei para minha, assim como os meus filhos deram para mim. E a maioria dos estudos que envolvem dermatite atópica focam muito no cuidado com a pele, mantendo a hidratação e evitando produtos agressivos e também no fator emocional. Mas e a alimentação? Como eu falei para vocês, a alimentação ela é uma descoberta um pouco mais recente em relação às alergias de pele e alergias respiratórias. Hoje nós sabemos que a alimentação tem grande influência nas alergias, inclusive naquelas que não apresentam sintomas gastrointestinais, como eu disse para vocês, como por exemplo as alergias respiratórias e as alergias de pele. E sabendo disso, eu resolvi aplicar em mim mesma alguns conceitos da dieta para pessoas alérgicas e as minhas crises diminuíram muito. Hoje eu tenho 41 anos, eu sou casada e tenho 2 filhos. E adivinha, eles já demonstram ter sinais de atopia. O que é atopia? Atopia é o gene, né? O gene atópico que a gente fala. Que esse gene, ele é o responsável pelas principais alergias de pele e alergias respiratórias. Então, as pessoas que têm o gene de atopia podem desenvolver a dermatite atópica, como eu, podem desenvolver asma, como foi o caso do meu filho caçula, podem desenvolver rinite, sinusite e às vezes tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Então, esses da foto são os meus 2 filhos. E os 2 têm traços de atopia. O caçula mais aflorado esse traço, porque ele teve asma, né? Ele foi asmático até os 2 anos de idade. E aí, fazendo o tratamento tanto medicamentoso quanto o tratamento dietético, ele hoje não tem mais crises de asma. E o meu mais velho, embora tenha tido sinais mais leves, também apresenta traços de atopia, porque ele tem rinite, às vezes tem algumas coceiras de pele, mas é mais leve nele, né? Então, por isso eu passei a diminuir na dieta deles também o consumo dos alimentos muito alergênicos, como leite de vaca, alimentos com glúten, alimentos à base de soja. Só que como no caso deles os sintomas eram mais leves e não tem comprovação de alergia grave, eu só diminuí o consumo para evitar que eles desenvolvam uma sensibilidade maior com o tempo. Porque a alergia, ela faz, entre outras coisas, ela inflama o organismo, ela inflama o intestino, e isso vai causando cada vez mais sensibilidade. E evitar isso foi o meu objetivo ao diminuir esses alimentos, a oferta, né, em grande quantidade desses alimentos na dieta deles. Mas no caso da criança que já é comprovadamente alérgica a algum alimento, como as crianças APLV, que são as crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, ou a criança que tem alergia à soja, a criança que tem alergia ao glúten, aí sim esses alimentos vão ter que ser excluídos totalmente da dieta, né? Isso provavelmente quem é mamãe e está aqui assistindo e sabe que a criança tem alergia já sabe. A questão é como essa orientação é feita. E quando eu desenvolvi esse programa, né, depois que eu mudei os hábitos na minha casa, adaptei a alimentação de toda a minha família, eu passei a perceber tanto de pessoas que sofrem com alergias, né, e muitas vezes mais graves do que a minha, principalmente os pais de bebês e crianças alérgicas, que têm muita dificuldade de encontrar informação, tratamento, alimentos que possam consumir, muitas informações desencontradas e que acabam sofrendo junto com os filhos, não é isso? Então eu comecei a perceber isso no meu dia a dia de consultório, e aí pensando em tudo isso, e com o objetivo de ajudar as pessoas que convivem com as alergias a ter mais qualidade de vida, nasceu o projeto Alergia Descomplicada. E com esse projeto eu já ajudei várias crianças e várias famílias no meu consultório, né? Como é o caso, por exemplo, do Rafa. O Rafa é pai do Dani, ele participou do programa Alergia Descomplicada e mandou pra gente, né, no WhatsApp um depoimento falando que o filho dele tem intolerância ao glúten. Eles decidiram também por orientação médica tirar o leite
dele, né, o leite de vaca. Mas assim mesmo, o médico não soube orientar detalhadamente sobre a dieta, sobre quanto tempo que ia demorar para eles perceberem uma melhora através da dieta, não falou nada sobre o uso de probiótico, enfim, o médico não foi detalhista, apenas falou, ó, ele tem essa alergia e você vai retirar isso e isso da dieta dele. E aí eles ficaram muito confusos, né, inseguros. E aí foi assim que ele procurou, então, o programa de alergia descomplicada. E aí, quando ele procurou o programa, ele conseguiu entender melhor o que estava acontecendo, né, no corpinho do Dani, colocou em prática as dicas, colocou em prática o passo a passo. E aí, hoje em dia, eles têm uma qualidade de vida muito melhor. Outro caso é o da Débora, que é mãe do Gui. O Gui é uma criança também, a PLV, e ela falava assim, quando ela procurou a primeira vez, ela falou, nossa, eu tô completamente perdida, porque eu sei que meu filho não pode ingerir a proteína do leite de vaca, mas o médico não me falou nada além disso, e eu já tirei da dieta o leite, o queijo, o iogurte, né, os alimentos que são derivados de leite, e ele continua tendo reação. E foi aí que ela procurou, então, um programa com uma orientação mais detalhada de como ela tinha que fazer, né, o passo a passo, as coisas que ela tinha que seguir, a gente troca receitas também no programa, enfim, ela aprendeu que dava para ter uma vida com muito mais qualidade, além de estabilizar os sintomas do Gui. Aí ele parou de fazer reação à alergia e ela diz que ter participado do programa é um divisor de águas na vida dela. Tem também o caso da Liege, mãe da Flavinha. A Flávia é uma criança um pouco mais complicada do que as outras duas crianças, né? Do que o Dani e o Gui. A Flávia é uma criança multialérgica. A Flávia tem alergia de várias coisas, inclusive de corante. Então a Flávia não pode consumir ovo, não pode consumir glúten, não pode consumir soja, não pode consumir proteína do leite de vaca e o corante vermelho. Então, ela é uma criança com uma situação um pouco mais delicada. E a Liege começou a perceber que a Flávia tinha sintomas de alergia porque ela tinha sangue nas fezes e começou com refluxo aos 2 meses de idade. Aí ela tirou o leite da vaca, que foi a primeira orientação que ela recebeu, e aí ela melhorou 50%, né? Mas ficou sem saber, poxa, ela melhorou um pouquinho, mas ainda não tá bom. E aí, através da orientação, a gente começou a tentar outros alimentos, a excluir outros alimentos, retirou glúten, soja, oleaginosas, e aí sim ela melhorou. Ela começou a introdução de alimentos com frutas e papinhas de legumes, seguindo o nosso plano de introdução alimentar, e foi aí que ela percebeu, inclusive, a alergia ao corante, né? Quando ela teve que dar um medicamento com esse corante, então atenção que às vezes até medicamento pode fazer reação na criança, e com o tempo ela passou a reintroduzir outros alimentos. A Flávia usa probiótico, hoje ela tem uma resposta muito boa ao tratamento, é uma criança com uma qualidade de vida muito melhor, uma criança saudável, que brinca, que sorri, que não dá trabalho para dormir. E tem também o Wellington, que percebeu através de uma enxaqueca que não passava nem com remédio, que ele era, na verdade, intolerante ao glúten. No meu caso, a Isa estava me acompanhando num processo em que eu mudei a minha dieta. Então eu passei a ser vegetariano por questões de estresse. Eu acabava tendo alguns problemas, por exemplo, problema de estômago. E a mudança de dieta foi muito bacana. Mas havia um problema que persistia, que era uma dor de cabeça constante. Eu procurei médicos, eles acabaram me dando muitos remédios e foi aí que a Isa apareceu com uma ideia que eu nunca tinha ouvido falar. Ela citou uma pesquisa que dizia que havia uma relação entre a enxaqueca e o consumo de glúten. E foi muito bacana para mim, acabei tirando o glúten de uma vez da minha dieta. Então, assim, isso eu devo a ela, uma coisa que eu não posso nem agradecer, porque você viver com dor, eu fiquei 1 semana com dor de cabeça, é horrível, você não consegue ter qualidade de vida. Então eu acho que além de você manter o seu peso, você consegue uma qualidade de vida melhorando a sua alimentação. Então, é como ele disse, né? Ninguém consegue viver com dor por muito tempo ou ter qualidade de vida assim. Mas antes da gente falar propriamente quais são as dicas e tudo mais, quais são como que você pode estabilizar os sintomas do seu filho, vamos só relembrar rapidinho o que é a alergia alimentar. Acredito que a maioria de vocês já até sabe,
Mas só para a gente relembrar, a alergia alimentar ela é um processo que envolve o sistema imunológico, né? Então é uma resposta imunológica que acontece quando o nosso organismo entende que um determinado componente do alimento é um intruso, e aí ele passa a atacar esse componente como ele atacaria uma bactéria ou um vírus, né, que tentasse entrar no nosso corpo. Só que aí, esse ataque pode causar danos ao organismo, né? Por quê? Porque quando o corpo aciona o sistema de defesa para combater esse intruso, e ele faz isso repetidas vezes, porque você continua comendo aquele alimento, porque não sabe, né, que tem sensibilidade, ele vai gerando uma inflamação ali no intestino, e é aí que começam a aparecer os sintomas de reação alérgica. Já a intolerância, ela não envolve o sistema imunológico. A tolerância ocorre quando o processo digestivo não acontece de forma correta, seja por ausência ou por produzir pouca quantidade de uma enzima digestiva específica. Mas pode acontecer também quando essa enzima é produzida em níveis normais, mas a pessoa exagera na quantidade que ela come, porque aí nem produzindo as enzimas em quantidades normais o corpo consegue dar conta, né? Portanto, embora alguns sintomas se confundam, porque intolerância e alergia podem ter sintomas parecidos ou às vezes até iguais, né? Então a gente confunde um pouco alergia e intolerância quando se trata de identificar sintomas, ainda assim elas são processos diferentes. Só que embora sejam processos diferentes, os dois, tanto alergia quanto intolerância, sofrem ação direta do comportamento intestinal. Como eu acabei de explicar para vocês, durante o processo de alergia, esse processo de ativar todo o sistema imunológico para atacar aquela molécula, né, do alimento que o corpo entende como um invasor, ele vai causando inflamação na mucosa intestinal. E no caso da intolerância, claro, porque a intolerância já é um problema digestivo. Então, nos dois casos, o comportamento intestinal está muito envolvido, né? Mas se é uma alergia alimentar, né? Você pode estar se perguntando o que o intestino tem a ver com isso. Quando o corpo aciona o sistema imunológico e libera anticorpos para tratar o antígeno, que nesse caso é o alimento, esse processo, entre outras coisas, causa inflamação na mucosa. E essa inflamação faz com que a mucosa intestinal, que tem uma função de proteger o intestino, ela se altere e deixe o antígeno passar pela barreira intestinal. Essa mucosa, ela serve para proteger o intestino e evitar que as substâncias que possam ser nocivas, né, que entram no nosso corpo, para evitar que elas passem essa mucosa e sejam absorvidas pelo corpo. Então, esse é uma das principais funções da mucosa. Só que aí, quando a gente tem todo esse processo aí que causa inflamação, ocorre um desequilíbrio nessa mucosa, ela se altera, e aí o antígeno consegue entrar no organismo e causa todos esses sintomas de alergia alimentar que você provavelmente já conhece. Mas sabendo disso, fica muito mais fácil entender por que cuidar da saúde intestinal durante um tratamento de alergia pode fazer toda a diferença no resultado. Então essa é uma das dicas mais importantes que eu tenho para dar para você hoje. Cuidar do intestino. Os principais tratamentos, então, que podem fazer com que os sintomas de alergia se estabilizem e acabem com o tempo, sim, porque é possível a alergia acabar com o tempo, sim. Não são 100% dos casos, mas a maioria, sim, estabiliza o sintoma, desinflama o intestino e às vezes passa a desenvolver uma tolerância àquele alimento. Então, os principais em primeiro lugar, a dieta, claro, né? Só que a dieta correta e orientada nos mínimos detalhes, tanto para as mamães que amamentam um bebê alérgico, quanto na introdução alimentar, ou na dieta de uma criança alérgica, ou adulto, né? Enfim, que desenvolveu a alergia mais tarde. Essa dieta, ela tem que ser muito bem orientada. Não adianta o médico só falar, para de tomar leite de vaca. Porque aí a pessoa pode achar que só parando de tomar o leite de vaca sem prestar atenção em outros detalhes importantes, ela já resolveu o problema dietético e muitas vezes não. E aí acaba que continua fazendo reação e a gente acha que a dieta não está funcionando, né? E o segundo é o uso de probióticos. Probióticos, para quem não sabe, são suplementos alimentares com agentes microbianos vivos.
Então, são lá os micro-organismos vivos que afetam de modo benéfico o hospedeiro, que nesse caso somos nós. Na verdade, os probióticos nada mais são do que aquelas bactérias que a gente chama de bactérias do bem, que a gente já tem no nosso organismo de forma natural, mas que quando acontece um processo alérgico repetidas vezes, essa microbiota, essas bactérias podem também ser alteradas por conta do processo inflamatório. Então, o que a gente pode fazer para ajudar nesse caso? Suplementar com um probiótico, né? Essas bactérias, elas têm vários benefícios para o nosso corpo. Elas ajudam a manter o pH do intestino, elas contribuem com a modulação do sistema imunológico e elas protegem também a mucosa intestinal, que vai ser alterada com com esse processo inflamatório. E sabendo da importância do papel da dieta e do intestino nesse processo todo, já faz com que haja um melhor direcionamento no tratamento. E existem também outras dicas práticas muito importantes que podem contribuir com a manutenção do funcionamento intestinal e estabilizar os sintomas da alergia. Então, o primeiro deles é você preferir comer ou oferecer para a criança, né? Eu falo comer no caso da mamãe que amamenta, ou oferecer para a criança alérgica alimentos naturais que podem ser frescos ou cozidos, mas evite o máximo que você puder os alimentos industrializados. Fracione as refeições, dividindo as refeições em refeições menores para facilitar a digestão, porque embora a alergia alimentar não seja um processo digestivo, a digestão, quando ela é facilitada, diminui as chances do sistema imunológico reconhecer aquele alimento como um intruso, um antígeno, né? Tome muito cuidado com a contaminação cruzada, porque às vezes um contato indireto do alérgico com a substância alergênica já pode ser suficiente para desencadear reações. Então, às vezes, a criança não tomou o leite, mas ela comeu um pãozinho, por exemplo, que estava armazenado junto com um pão de leite ou com outros alimentos que possa ter ido leite. É uma criança mais sensível e acaba fazendo reação por contato indireto ou contaminação cruzada. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Outra coisa, ler o rótulo dos alimentos, né? Muitas vezes o alimento, ele pode ter ingredientes escondidos, e esses ingredientes devem estar escritos no rótulo. Aqui eu trouxe até um exemplo de rótulo para vocês. Então, a gente tem aqui como ingrediente farinha de trigo enriquecida com ferro, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite integral, emulsificante, lecitina de soja. Então, aqui neste alimento, que eu não sei dizer para vocês qual alimento mas só por esse rótulo aqui, eu já sei que a pessoa que tem alergia ao glúten não pode ingerir, porque ele tem farinha de trigo, né? E o glúten é a proteína do trigo, do centeio, da cevada e da aveia. Então, nada que tenha esses ingredientes pode ser consumido por quem tem alergia ao glúten. Ele tem leite integral, leite desnatado, gordura anidra do leite. Então, também não pode ser consumido por quem tem APLV, né, alergia à proteína ao leite de vaca, e também não pode ser consumido por quem tem alergia à soja, porque ele tem como emulsificante a lecitina de soja. E aí, no finalzinho do rótulo, lá no pezinho da foto, vocês vão ver que ele também tem traços de amendoim, amêndoa, aveia, avelã, castanha de caju, nozes, ovo. Então, é um alimento altamente alergênico, né? Então, se você sabe que a sua criança tem alergia a um ou mais desses componentes aí alimentares, você não pode dar esse alimento aqui para ele, né? Ainda que possa ser um alimento que, olhando para ele, não parece que ele tem isso tudo. Por isso que é importante ler o rótulo. Então, por esse mesmo motivo, não consuma alimentos que não tenham rótulo, porque você não tem como saber quais são todos os componentes desse alimento. Ter atenção redobrada na hora de comer fora, falar sobre as restrições alimentares com todas as pessoas com quem o alérgico convive, né? Se é uma criança que já frequenta escola, vai na escolinha, em creche, tem que conversar com todo mundo, é bom conversar com as outras pessoas da família, com as famílias dos amiguinhos com quem tem mais contato e assim por diante, né? E prestar muita atenção nos momentos que envolvem a alimentação, porque a alimentação, por ser um acontecimento rotineiro, uma coisa que acontece todos os dias, né? Ele é rotineiro e necessário, porque afinal de contas a gente tem que comer para viver, ele acaba gerando um grande desafio para quem lida com alergia alimentar. Então, ter que fazer uma comida diferente para cada
cada um da família, né? Ter que fazer a criança comer, a criança às vezes não quer comer o que ela pode, ficar preocupada, ficar vigiando tudo que a criança põe na boca, acaba fazendo com que esse momento, que deveria ser um momento de encontro e aconchego com a família, vire um momento causador de grande estresse. E é isso todos os dias. Então é muito comum eu ouvir algumas mamães reclamarem da falta de aceitação da dieta pelos filhos alérgicos, especialmente quando já iniciaram a introdução alimentar da maneira errada. Então, até a introdução é um passo super importante para facilitar depois o tratamento do alérgico, da criança alérgica, né? E uma das formas de fazer com que a criança colabore com a dieta é lembrar que a alimentação envolve vários fatores, não é só um simples ato de comer, né? A alimentação, ela envolve a apresentação do prato, o cheiro, o sabor, a textura, ela envolve várias coisas. E envolve também o momento em que é feita essa refeição, né? Então pense no que faz você ficar com vontade de comer, o que faz você querer comer um alimento. A mesma coisa você tem que fazer para a criança, né? Então a gente precisa caprichar nas receitas, né? Que tal envolver toda a sua família nessa rede de apoio, transformar esses momentos de estresse naquilo que eles deveriam ser, momentos de alegria. A alegria tem que ser a primeira convidada à mesa. Lembre-se que o ambiente onde a gente se alimenta também influencia a alimentação. E aí eu trouxe aqui um exemplo, de uma receita. Aqui é uma receita simples de bolo de cenoura, sem leite, sem ovos e sem glúten. Eu vou deixar a receitinha para vocês aqui no chat. Mas essa receita, a ideia não é ensinar uma receita, né, propriamente dita para vocês, mas mostrar para vocês que vale a pena investir em preparações novas, preparações diferentes, né? Fazer a criança alérgica se sentir acolhida. E olha que bonito que esse bolo fica, né? Ele fica com cara de bolinho de vó. Então, procurar sempre fazer preparações novas, diferentes, envolver a família toda, isso é muito importante, porque a criança alérgica, ela já se sente excluída no ambiente social. Quando é muito bebezinho, muito pequenininho, ainda não, mas quando é maiorzinha, ela vai se sentir assim, né? Chega na escola, já não pode comer a mesma coisa que os amiguinhos estão comendo, e aí em casa vai ser uma coisa parecida, fica muito complicado, né? E o sofrimento causado pela alergia, ele tem cura, mas até a gente conseguir um tratamento detalhado e um atendimento humanizado, que é o que eu vejo que mais falta quando eu atendo uma mamãe que já está desesperada, não sabe mais o que faz, não sabe mais o que faz para o bebê parar de chorar, para ele parar de vomitar, para ele parar de ter sintoma, para parar de ter que ficar usando remédio, às vezes remédios caros. Então, até chegar nisso, mamães e bebês sofrem muito, porque a gente que é mãe, né, e eu tô falando isso para vocês, porque além de eu ver isso, né, no meu dia a dia de consultório, eu também sou mãe, e coração de mãe dói, né, quando a gente vê o filho sofrendo. Então, não é fácil, né, não é uma tarefa fácil, e até chegar naquele ponto ideal, a gente sofre muito, a gente sofre junto com eles, então eles sofrem e a gente sofre também. Mas o recado mais importante que eu tenho para dar para vocês nessa aula é que é possível, sim, conviver bem com a alergia alimentar, estabilizar e acabar com os sintomas e passar a oferecer ainda mais qualidade de vida para a criança alérgica e para toda a família. E assim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês, parece que assim, nossa, será que isso é verdade? Porque eu já tentei tanta coisa, eu já ouvi falar tanta coisa. Eu mesma não acreditaria se eu já não tivesse vivido na pele a melhora dos sintomas de alergia, na pele, literalmente falando, né, no meu caso, a melhora dos sintomas de alergia, ajudado outras várias pessoas de todo tipo, adultos que desenvolveram alergia mais tarde, crianças e principalmente mamães que têm filhos alérgicos e que sofrem com o sofrimento dos seus bebês e muitas vezes são mal orientadas sobre o cuidado dietético. É claro que eu estou generalizando, mas existem ainda muitos profissionais da saúde, infelizmente, muitos médicos, inclusive pediatras, que não sabem orientar direitinho em relação ao tratamento, especialmente tratamento dietético, da alergia. Eu também tive uma experiência muito próxima a isso com o meu filho mais velho, quando o pediatra me orientou a tirar o leite materno durante a noite
e dar uma suplementação para ele, porque assim ele dormiria melhor, dando a entender que o meu leite era fraco, aquelas ideias, né, aqueles mitos que as pessoas têm envolvendo aí o aleitamento materno. E apesar de ser nutricionista, a maternidade estava acima disso, né? E como toda mãe de primeira viagem, claro, me senti super insegura e dei ouvidos ao médico. E eu lembro que na época ele falou: olha, só que não vamos dar uma fórmula à base de leite de vaca, porque você tem aí sintomas de dermatite atópica, você tem um histórico de alergia, é capaz de desenvolver a APLV. Então vamos dar proteína de soja. Olha só, e hoje a gente sabe que a proteína de soja ela é tão alergênica quanto a proteína de leite de vaca. E lá fui eu comprar essa fórmula, dei a fórmula para o menino, só que assim, o meu lado nutricionista falou assim lá na minha orelha: escuta, o que você está fazendo? Pode parar com isso. Então eu dei para ele a fórmula acho que uns 2, 3 dias só e parei de dar, graças a Deus, né? Então ele acabou nem tendo tempo de desenvolver sensibilidade à soja. E voltei a dar o leite materno à noite mesmo, né? Porque o leite materno é o melhor leite que tem. Então é um absurdo você pensar num pediatra que orienta a mãe a parar de amamentar porque o bebê tá ficando insatisfeito, né? Dando a entender que o leite é fraco e ainda manda eu dar uma fórmula base de soja. Enfim, e isso é um exemplo que eu vivi com o pediatra do meu filho. Claro que depois disso eu troquei de pediatra, né? Mas eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui me assistindo hoje já passaram por situações, se não iguais, pelo menos parecidas. Então a gente acaba ficando meio perdida, né? Mas eu sei que é possível. Eu sei porque eu vivi isso e vivo isso no meu consultório com várias mães, não só essas que eu trouxe aqui para vocês o depoimento, né? Mas com várias mães que eu já consegui ajudar com este programa de alergia. E você provavelmente já fez também vários exames, tratamentos para entender melhor o que está acontecendo no organismo do seu filho, mas o fato é que as alergias ainda são um assunto muito complexo, é cheio de variáveis que dificultam o diagnóstico, o tratamento, né? Mas também é fato que a gente pode melhorar a qualidade de vida do alérgico através da alimentação e diminuir até mesmo os tratamentos medicamentosos com a dieta correta. Então, como se já não bastasse a grande vantagem de melhorar, né, de estabilizar os sintomas e de não ver mais os nossos filhos sofrerem, você ainda pode economizar, porque não vai ter mais que gastar tanto com remédio. E depois de atender pacientes que convivem com alergia, eu descobri que existem 3 tipos de pessoas. Vamos ver se você se identifica com alguma delas. A primeira é aquela pessoa que está tão perdida que ela não sabe nem direito a alergia que o filho tem, o que não tem, o que pode comer, o que não pode, e ela meio que se acostumou com aquela vida estressante e ainda acha que vai ser assim para sempre, né? Ela acha que a alergia não tem controle, não tem cura, estamos condenados, e ela acha que não tem muito o que fazer, né? É uma pessoa assim que já tá meio que conformada. A segunda é aquela pessoa que já sabe bem o que é certo e o que é errado, mas continua resistindo. Ela não coloca em prática o tratamento por vários motivos, às vezes porque não foi bem orientada. Aí a dieta é monótona, todo dia acaba comendo batata doce, frango, né? Acaba sempre comendo a mesma coisa porque tem medo de comer de tudo, né? Fica com medo, sempre muito insegura, não foi bem orientado, acha que a dieta não faz efeito porque o médico não soube explicar quanto tempo que demora, enfim, por N motivos. Então essa pessoa sabe o que é certo e errado, mas acaba não colocando em prática. E a terceira pessoa é aquela que está por dentro de tudo sobre alergia. E às vezes ela até dá aula para o próprio profissional da saúde que atende, ela sabe tudo, mas ela está sujeita a informações desencontradas e confusas internet afora, e ainda passa um tempão tentando encontrar essas informações, né, que também não são muito fáceis, embora a gente tenha um acesso muito fácil à informação por conta de internet, de Google e tudo mais, não é tão fácil assim encontrar informações sobre alergia, especialmente aquela que você está precisando, né? E aí ela já fez vários tratamentos, tentou várias coisas e nada resolve completamente o problema.
Mas eu quero que você seja um quarto tipo de pessoa. As pessoas que são meus pacientes. As pessoas que entenderam o que acontece no organismo do filho, que sabem como funciona o processo da alergia no corpo, que aprenderam como ter uma dieta inclusiva e variada dentro de casa e que aprenderam a manter a saúde intestinal e a fazer as melhores escolhas alimentares. Que sabem envolver as crianças alérgicas no tratamento e principalmente que aprenderam a estabilizar os sintomas e acabar com eles, melhorando muito a qualidade de vida do seu filho. E com isso, claro, aumentando as chances de cura. Sim, porque a cura é possível. 80% das crianças se curam ainda na primeira infância quando seguem a orientação e o tratamento correto. E como que é possível você aprender tudo isso? Com o programa Alergia Descomplicada, que vai te mostrar o segredo para acabar com os sintomas da alergia em até 60 dias. Se você estivesse comigo no consultório, você estaria comigo a cada 15 dias. Mas no programa Alergia Descomplicada, você vai estar comigo todos os dias, porque você pode assistir as aulas quantas vezes quiser, as explicações e etc., no lugar que você quiser, na hora que você quiser, você só precisa ter um acesso à internet. E além de todo o conteúdo, você ainda tem mentorias em grupo comigo para tirar todas as suas dúvidas, porque eu quero te guiar nesse processo. O programa Alergia Descomplicada, ele é 100% online e é dividido em módulos que somam mais de 10 conteúdos. No módulo 1, você já vai saber com mais detalhes como funciona o sistema imunológico e a relação dele com a alergia e como ocorre o processo de inflamação. E também vou te falar o que é reatividade cruzada. No módulo 2, os principais meios de diagnóstico que a gente tem hoje, você vai descobrir qual é o melhor deles, qual que funciona mais, contaminação cruzada e o controle de traços de alimentos proibidos e leitura do rótulo dos alimentos, como fazer e qual é a importância de fazer essa leitura. O módulo 3, você vai descobrir as principais fórmulas infantis hipoalergênicas, a diferença entre elas. Nós vamos falar sobre amamentação de bebês alérgicos e introdução alimentar da criança com alergia. No módulo 4, nós vamos conversar um pouco mais sobre as principais alergias, os sintomas e qual é o tratamento, a dieta que deve ser feita. Então, nós vamos falar da alergia ao glúten, da APLV, a alergia à proteína ao leite de vaca, alergia do ovo, alergia da soja, alergia a peixes e frutos do mar e alergias oleaginosas. E no módulo 5, eu vou te ensinar como estabilizar os sintomas alérgicos, sobre a adequação da dieta e sobre o uso de probióticos. E aqui no módulo 5 tem um passo a passo que você vai seguir para finalmente estabilizar os sintomas. E tem mais 2 módulos de bônus. No módulo 6, eu vou te ensinar como fazer a criança colaborar com a dieta e com o tratamento, e você pode usar o aprendizado do módulo 6 também na introdução alimentar. E no módulo 7, eu vou te explicar como é que funcionam as sugestões de cardápio para as mamães que amamentam os bebês alérgicos e as crianças a partir de 2 anos, e também como funciona o plano de introdução alimentar. Porque tem mais bônus. Vocês vão receber um e-book com receitas de leites vegetais caseiros, que vão ajudar você a economizar no supermercado, porque aqueles leites prontos, que são vegetais, eles são muito caros, né? Leites de amêndoa, de arroz, de aveia, é caro pra chuchu no supermercado, e ainda por cima não são tão saudáveis, porque mesmo sendo leites vegetais, eles têm vários aditivos químicos, né? Então eu vou te ensinar a fazer o leite caseiro, que é mais barato e mais saudável. E também várias receitas sem glúten, sem lactose, sem leite, sem ovo e sem oleaginosas. Então todas elas são práticas e simples de fazer, divididas em pratos salgados, sobremesas, bolos, pães, e você vai poder fazer para a família inteira. Tem uma sugestão de diário alimentar pronto para impressão. Você vai descobrir dentro do programa qual é a importância do diário alimentar. Tem uma lista dos alimentos industrializados mais passíveis de conter os principais alergênicos e a nomenclatura, para você ficar mais esperto na hora de fazer compra e ler o rótulo. Uma lista de fornecedores de alimentos seguros para alérgicos e que vendem pela internet e entrega para todo o país. Inclusive tem um que oferece desconto para quem está no programa. Então não tem mais aquela desculpa de eu não consigo fazer meu filho seguir a dieta porque eu não encontro esses produtos, a minha cidade é pequena, aqui não tem essa desculpa, porque você vai ter uma lista de fornecedores. E o melhor de todos,
você vai receber também, você vai poder participar de um grupo fechado do Facebook, onde a gente troca dicas, experiências com outras mamães, e eu respondo as perguntas, e mais a participação das mentorias comigo, mentorias em grupo, que acontece uma vez por mês. Tudo exclusivo só para quem está no programa. E aqui, a gente esqueceu de falar de outros 2 bônus, que é um plano alimentar, né, uma sugestão de cardápio para a mamãe que está amamentando e que também vai servir para criança acima de 2 anos, e também o plano de introdução alimentar pronto para você imprimir. Então, aquele plano e aqueles cardápios que eu vou explicar lá no módulo 7, você vai receber eles como bônus, prontinhos, só para você imprimir e já colocar em prática, tá bom? E esse programa, ele reúne o conhecimento em cursos e livros em valores que ultrapassam 50 mil reais. São anos e anos de estudo. Então, você deve estar pensando, nossa, quanto será que custa esse curso? Esse programa, né? Quanto que custa participar desse programa? Porque além da experiência acadêmica que eu tenho, você tem também a minha experiência como alérgica, como mãe de alérgica, esposa de alérgico, como nutricionista, que já ajudou muitas mães a voltarem a dormir sem ver os seus filhos sofrerem. Então, esse programa reúne um conhecimento aí que vale mais do que 50 mil reais. Também equivale a mais de 2.500 reais em consultas, em média, porque no consultório, hoje, de forma presencial, o tratamento para orientar pais e crianças e familiares ocorre, em média, em 5 consultas, no mínimo, tá? Mas vale aqui lembrar que a maioria das pessoas acabam tendo que fazer mais do que 5 consultas. A lista do que comprar e do que você não comprar, para aprender a ler o rótulo dos alimentos, né? É um preço estimado da lista com esses alimentos alérgicos e seus vários nomes presentes nos rótulos, que eu reuni com base em publicações científicas, nas trocas de experiências com outras mães de alérgicos e na minha própria. E o programa também reuniu dicas para que a criança aceite melhor a dieta, que equivale a um acompanhamento aí de uma média de 1.000 a 1.500 reais, porque quando eu faço esse acompanhamento presencial, eu vou até a casa da mamãe, ensino como que ela vai fazer, mostro como que ela vai fazer, e aí eu fico lá em média umas 2 horas. Então esse treinamento dura mais ou menos 2 horas, é feito presencialmente no consultório ou na casa da própria família, e foi compilado aqui para que a família aplique no dia a dia. Ou seja, o programa poderia custar aí 54 mil reais, mas ele não vai custar tudo isso, fiquem calmos, não é tudo isso que ele custa, embora a gente como mãe até pagaria isso para ver o nosso filho sem sofrer, né? Mas não é o caso, ele não vai custar isso. O programa Alergia Descomplicada, ele sai menos de R$ 3,80 por dia. Então é um valor assim que você não gasta nem comprando uma marmita se você almoça fora todos os dias. São apenas 10 parcelas de R$ 113,86. Você vai ter um valor aí, um gasto de pouquinho mais de R$ 100 por mês. Né? O que a gente consegue fazer com esse valor? Pouquíssima coisa. Ou então à vista por 997 e você finalmente vai trazer qualidade de vida para o seu filho e para sua família. E tem mais uma coisa, eu confio tanto no meu programa que eu vou te dar, além dos 7 dias de garantia incondicional previstos por lei, mais 90 dias de garantia condicional. E essa garantia não está prevista em nenhuma lei, então eu não era obrigada a dar ela para você, mas é para te mostrar o quanto eu confio no meu programa, né? Eu confio muito no meu trabalho, no meu propósito de te ajudar. Então, para você poder acionar essa garantia a mais aí de 90 dias, que são 3 meses, e veja bem, você tem o prazo de 60 dias para ter resultado, né? Então, você tem uma garantia além do resultado. Você só precisa cumprir esses 3 passos simples. Você tem que assistir todas as aulas, resumir o que você aprendeu, enviar para mim, me enviar uma mensagem falando por que você acha que não deu certo, participar das sessões mensais de mentoria em grupo e aplicar as recomendações passadas nas aulas e nas mentorias. E fazer um registro disso, né, no modelo de diário alimentar, até porque independente de você querer acionar ou não a garantia, você vai ter que fazer diário alimentar, faz parte do tratamento.
E aí, se você seguir essas 3 condições e me enviar os resumos e as anotações diárias, e mesmo assim você não tiver resultado, né, não tiver o resultado que eu te prometi, eu vou marcar uma consultoria individual com você e nós vamos rever todos os passos juntas, até nós descobrirmos o que não deu certo. E você vai ter mais 30 dias para reaplicar o método e me enviar os diários desses 30 dias. Se ainda assim você não alcançar os resultados, eu devolvo 100% do valor que você investiu no curso e mais R$ 200, ou seja, eu vou te devolver mais do que você pagou no curso, para você ver como eu confio nele. Então, você não tem nada a perder. E eu vou clicar aqui agora para eu voltar aqui para a tela. Deixa eu colocar aqui a minha carinha de volta, senão vocês não vão mais me ver. Aí, pronto, agora apareci aqui de novo, porque eu tô falando. Então é isso, é um curso, é um programa completo, onde eu reuni as principais dúvidas, queixas e dificuldades das mamães que eu atendo no meu dia a dia de consultório, onde eu reuni também as minhas experiências pessoais com alergia, tudo de uma forma muito simples, com uma linguagem simples, porque não é um programa para profissionais da saúde, é um programa realmente direcionado para as mamães e para as famílias. Você tem aí toda a garantia, você tem vários bônus para te ajudar a colocar em prática as coisas que eu vou te ensinar nesse programa. E eu garanto que se você seguir todos os passos, tudo que eu ensino para você nesse programa, você vai sim conseguir estabilizar os sintomas alérgicos do seu filho, recuperar a qualidade de vida de toda a família e, quiçá, até não ter mais até a cura, né, dessa alergia, que é o que acontece com a maioria das crianças, porque quando a gente cessa a inflamação intestinal, o organismo tende a se recuperar, e aí a criança dessensibiliza, né, essa é a palavra que a gente usa, ela dessensibiliza, a mucosa intestinal, ela se refaz, ela se equilibra de novo. Então pode sim acontecer da criança depois, com o tempo, desenvolver tolerância ao alimento. Então, como você não tem nada a perder, é só você clicar no botãozinho que eu vou deixar aqui no chat. Aqui no chat. Apareceu ao contrário aqui para vocês. Eu vou deixar aqui no chat o link. É só clicar nesse link e garantir a sua participação no programa. Deixa eu aproveitar e falar uma outra coisa importante, uma surpresa especial que eu deixei agora só para quem está assistindo até o final, que é o seguinte, toda essa experiência que eu tenho e esses depoimentos que vocês viram, são de pessoas que eu usei esse mesmo programa em consultório. Agora, esse programa na internet é novidade, ele está começando agora. Então, como esse é o primeiro programa que a gente está fazendo online, eu vou liberar para as primeiras 3 pessoas, só para as primeiras 3 pessoas que adquirirem o programa, eu vou liberar uma consultoria individual comigo na segunda semana após a compra do curso. O que significa isso? Significa que você vai lá, corre lá garantir a sua vaga, né, o seu programa, adquire o seu programa, e se você for uma das 3 primeiras pessoas, nós vamos marcar um horário para a gente fazer por videochamada uma consultoria individual, só eu e você, para eu poder te orientar de uma forma ainda mais detalhada e mais individualizada. Então, além de todos aqueles bônus, além de participar do grupo fechado, além das mentorias mensais, você ainda tem a chance de ter uma mentoria individual comigo, tá bom? Mas é só para as 3 primeiras pessoas. Mas como que eu vou saber se eu vou ser uma das 3 primeiras pessoas? No momento que você faz a aquisição do seu programa, você realmente não vai ter como saber se você foi a primeira, segunda ou terceira pessoa. Mas a gente tem controle sobre isso e nós vamos publicar no grupo fechado quem são as pessoas que ganharam, né? Quem são as pessoas que ganharam essa consultoria individual, para não ficar nenhum tipo de dúvida, não ficar parecendo que a gente está aqui prometendo coisa que depois não vai cumprir. Então, a gente vai publicar lá no grupo fechado, nós vamos colocar a publicação de quem ganhou. E esse público é um público fechado e exclusivo só para quem está no programa, mas a partir do momento que você adquire o seu programa, você já vai entrar no grupo.
tá? Às vezes demora aí uns 2 dias, né, até ser feito todo o processo de aquisição e liberação do programa, mas a gente já vai colocar no grupo, e aí você já vai ter acesso às publicações do grupo e tudo mais, já vai ficar sabendo quem foram as 3 primeiras pessoas. Então, eu, se fosse você, mamãe que sofre aí com a criança com alergia, já garantia agora a minha participação no programa, porque nós já abrimos o carrinho, ele está aberto aqui, basta clicar no botão que está aqui do lado no chat e garantir o seu. E o carrinho vai ficar aberto só até segunda-feira, dia 6 de setembro. Então, você tem 4 dias para adquirir o seu programa, caso você ainda esteja em dúvida. A partir do dia 6 de setembro, à meia-noite, a gente fecha o carrinho e se encerraram as inscrições neste programa. Aí você vai ter que esperar a próxima turma, que a gente ainda não sabe quando vai ser, tá? Então não perca essa chance, vem comigo que o nosso avião já vai decolar e ele vai em direção à melhora da qualidade de vida e cura da alergia do seu filho. Eu quero agradecer a você que assistiu aqui comigo essa live até o final. Continue me seguindo nas minhas redes sociais, onde eu posto bastante conteúdo, e eu espero te ver já já lá no programa Alergia Descomplicada. Obrigado, gente. Boa noite.